Olá pessoal, hoje nós vamos praticar, fazer, responder e comentar alguns exercícios sobre o present simple ou simple present. Lembrando que aqui já tem um vídeo ensinando o simple present ou present simple com mapas mentais. Então, antes de você vir para as questões, o ideal é que você assista ao vídeo da explicação. Mesmo que você já tenha uma base, provavelmente você nunca estudou com mapas mentais, então vai lá que vai ser uma forma que você jamais vai esquecer das regras. Vindo para o exercício. Bem, a gente sabe que como é gramática, a gente vai ter frases afirmativas, negativas, interrogativas e ainda pode ter o que a gente chama de short answers. Vamos lá. Para a forma afirmativa, isso é um exercício que eu já peguei na internet. Então, na forma afirmativa, a primeira coisa que eu vou fazer é observar quem é o meu sujeito, tá? Porque a regra diz que quando o sujeito é uma das terceiras pessoas do singular he, she, it, eu vou ter que ter alguma terminação ao meu verbo, seja S, ES ou IES. Nesse tipo de exercício aqui, muito comum em língua inglesa, nós vamos circular a opção correta. Então, veja que em cada uma das 6 frases há termos em negrito. Então, tem assim na número 1. I eat ou I eat vegetable every day. O que é que eu vou olhar? Eu vou olhar quem é o meu sujeito. Esse meu sujeito aqui, I, ele não é terceira pessoa do singular, ou seja, o meu verbo vai ficar comum. O correto é I eat vegetable every day. 2. You hardly drink ou you hardly drinks Coke. Aqui eu vou de novo analisar quem é o meu sujeito. Meu sujeito é you, não é terceira pessoa do singular. Então, de novo, o meu verbo vai ficar comum, drink, sem S. Esse rarely aqui nada mais é do que advérbio de frequência e significa raramente. Terceira, Pamela like ou Pamela likes strawberries. Bem, aqui analisando o meu sujeito, Pamela poderia ser substituído pelo pronome pessoal she. E o pronome pessoal she é terceira pessoa do singular. Então, para as terceiras pessoas do singular, o meu verbo tem que ter acréscimo. Logo, o correto é likes. Pamela likes strawberries. 4. Richard and Paul like ou likes watermelon. Como eu tenho 2 pessoas, isso aqui já não é singular, isso é plural. Logo, não se encaixa nas regras de ser terceira pessoa do singular o meu sujeito, não é terceira pessoa do singular, nem é singular aqui, né? Então, o nosso verbo vai ficar like normalmente. O próximo é Peter adores kitchen, perdão. Peter, se substituirmos Peter por um pronome pessoal, seria he. E he é a terceira pessoa do singular, uma delas. Então, o verbo vai ter que ter acréscimo de S. Susan never have ou never has breakfast. O verbo to have ele é um verbo irregular. Quando o sujeito for uma das terceiras pessoas do singular he, she ou it, esse verbo vira has. Ok? Letra B. Questão B. Preencha, fill in with the present simple on the verbs given. Então, a gente vai usar os verbos do parêntese para preencher, conjugando no presente simples, para preencher as lacunas. Novamente, o primeiro passo é observar e analisar
se o nosso sujeito é ou não terceira pessoa do singular. Novamente, se você não está entendendo muito bem, é porque você precisa voltar para a aula da explicação, ok? Vou deixar aqui nos cards. Harry é terceira pessoa do singular. Se fôssemos substituir por um pronome, seria por he, e he é terceira pessoa do singular, sim. Isso quer dizer que nesse verbo precisa ser adicionado algo, ou S, ou ES, ou IES. Como é que eu vou saber qual dos três eu vou usar? De acordo com a terminação do meu verbo. O meu verbo it terminou em T. Isso implica dizer que ele vai ser acrescido de um S, que é a nossa regra geral. Violet também está no singular. E se fôssemos substituir, seria a terceira pessoa do singular. Hate também terminou aqui em E, e isso exige que seja adicionado apenas S. Próximo, they. They significa eles ou elas. Plural, não é singular. Não dá para ser terceira pessoa do singular se nem é singular. Então, o meu verbo it não tem alteração. Veja bem, quando é terceira pessoa do singular, o it recebeu algo ao verbo. Quando não é terceira pessoa do singular, o it não foi modificado. Children significa crianças. No plural também, isso é um plural irregular. Então, eu também não mexo no meu verbo, ele vem para cá, like, normalzinho, como ele tem que ser, como a regra nos pede. Daniel é terceira pessoa do singular. Enjoy vai receber algo. Como o meu Y terminou precedido, né? Vem antes dele vem uma vogal, a regra diz que a gente adiciona apenas S. Sexta, I always eat. Novamente, o I não é terceira pessoa do singular. O I até é uma pessoa do singular, porém é primeira pessoa e não terceira. Isso implica dizer que não vamos mexer, não vamos adicionar nada ao nosso verbo. Sétima, we usually. O we significa nós, isso é plural. Também implica dizer que não vamos mexer nem adicionar nada no nosso verbo. Isso é a forma afirmativa. Relembrando aqui rapidão. Se o sujeito é uma das terceiras pessoas do singular, nesse tempo verbal, nós precisamos adicionar ao verbo alguma dessas terminações, que vão ser S, ES ou IES. Essas duas aqui vão ter condições específicas. Por exemplo, para adicionar ES ao fim do meu verbo, se o meu sujeito é uma das terceiras pessoas do singular, o meu verbo precisa terminar em S, CH, SH, X, O ou Z. Qualquer uma dessas terminações, eu adiciono ES, se e somente se o meu sujeito é uma das terceiras pessoas do singular. Se o meu verbo terminar em consoante e mais Y, ou seja, tem um Y e antes precede, vem uma consoante. Nós eliminamos esse Y e adicionamos IS. Todos os demais casos que o sujeito é terceira pessoa do singular, nós vamos adicionar apenas S. Então, esse apenas S vai ser a nossa regra geral, certo? Mas, se o meu sujeito é terceira pessoa do singular, eu preciso adicionar algo dessas três coisas ao meu verbo. Isso tudo aqui na forma afirmativa, ok? Vamos para a forma negativa. A forma negativa já não vai exigir todas essas regras que a gente revisou. É bem mais simples. Nós só vamos fazer o uso dos auxiliares don't ou doesn't.
Pode ser a forma longa também, do not ou does not. Mas vamos usar a forma curta, por ser curta, né? Contracta, ela é mais informal. Aqui nessas frases, nessa questão, é só para a prática do don't ou doesn't. Os verbos já estão na frase. Porém, quando a gente usa o don't e o doesn't, o verbo não recebe mais aqueles S's, independente de ser o sujeito terceira pessoa do singular ou não. Então, aqui na negativa, a nossa preocupação é só usar don't ou doesn't de acordo com o sujeito. Don't a gente vai usar para as pessoas I, you, we e they. Já o doesn't a gente vai usar para as terceiras pessoas do singular. He, she, it. E aí fica fácil, é só observar. Lembrando que se tiver nome próprio, a gente faz uma troca por um pronome pessoal. Se você não está acostumado a fazer essa troca na sua mente, você puxa do ladinho aí e escreve. Não vai ter problema nenhum. Se for uma prova na escola, você apaga depois. Se for exercício, não tem problema nenhum você deixar. Então, Mark, se eu fosse substituir por um pronome, seria he. Ou seja, ele vai exigir um doesn't. Bella, substituído por um pronome, seria she. Ou seja, também usaremos doesn't. Mark and I, aqui são duas pessoas. Se é plural, eu uso don't. My mother, se a gente fosse substituir, seria ela, minha mãe. Também usamos doesn't porque she é terceira pessoa do singular. David e Philip são duas pessoas. Usamos don't. E I é singular, mas é primeira pessoa e também exige que nós usamos o don't. Ok? A questão B aqui quer que a gente reescreva as sentenças negando. Então, veja, aqui tem I. Para I, eu preciso adicionar a partícula de negação don't. O verbo eu não mexo. E o orange, que é complemento, também não. I don't eat oranges. Eu não como laranjas. Frase 2. Kate. Para Kate, nós usamos doesn't. Like vai voltar para o infinitivo, ou seja, esse S que o like recebe na forma afirmativa não vem para a forma negativa, porque entende-se que essa regra já veio para cá. Vê que aqui é do e aqui é does, entendemos que esse verbo terminou em O, e quando o verbo termina em O nas terceiras pessoas do singular da afirmativa, recebe-se S. Então, esse does não virou de do, não virou does por acaso. Então, vamos seguir uma lógica de raciocínio que aqui já tem aquela regra. Logo, no outro verbo principal, não vamos precisar mais de adicionar nada. Ele volta para a sua forma comum. Butter. Kate não gosta de manteiga. Próxima. Julie and Gary. Como é plural, nós vamos adicionar don't e trazer o verbo drink para cá, repetir todo o complemento. Much water. Julie and Gary não bebem muita água. Agora vamos para as questões interrogativas. A interrogativa também segue a lógica de usar auxiliares. Outra característica das frases interrogativas é que sabemos que os auxiliares têm que vir no início das sentenças. Então, de novo, nós faremos uso do e do does.
Lá na negativa tem do, not, does, not. Ou as formas curtas don't e doesn't. Aqui é só do e só does. O verbo, novamente, não vai sofrer alteração nenhuma, porque o do e o does já vai nos dizer, já vai nos impor que essas frases estão no simple present. Ok, então, de novo, precisamos concordar esse do e esse does com o sujeito. Mesma lógica de antes. Does nós usaremos para as terceiras pessoas do singular, he, she, it, e do para todas as demais. I, you, o we e they. Ok? Então, vamos lá. O sujeito vai estar logo após a lacuna, já que a lacuna vai ser os auxiliares. Então, vai ser auxiliar do does, sujeito, verbo principal e complemento, claro, não faltando o nosso símbolo de interrogação, senão nossa frase não está correta. Para o sujeito you, o nosso auxiliar será do. Do you like salad? Você gosta de salada? Paul vai exigir o does. Does Paul like peas? They vai exigir do. Do they eat bananas? Eles comem banana? Veja que na tradução não parece que tem esse do e esse does, porque em inglês não é equivalente ao nosso português. Charles. Charles é a terceira pessoa do singular, vai exigir does. Your cat. Your cat é singular. Terceira pessoa do singular vai exigir does. Sally também é terceira pessoa do singular e irá exigir does. Bem simples, não é, pessoal? Vamos para outra questão que é para a gente reescrever as sentenças, ok? Vamos lá. They prepare dinner. Isso aqui é forma afirmativa. Construindo a negativa, o primeiro passo que eu sei é que eu tenho que usar do ou does de acordo com o meu sujeito. Quem é meu sujeito aqui? Isso mesmo, é o they. Então, para they, nós usamos do. Depois do vem o sujeito they e o resto a gente repete. Verbo prepare e o complemento dinner, sem esquecer nosso símbolo de interrogação. Do they prepare dinner? Eles preparam o jantar? Próxima. Sally and Alan. Aqui eu tenho duas pessoas, então não é terceira pessoa do singular. Então vai ser do. Do Sally and Alan like broccoli? A Sally e o Alan gostam de brócolis? Auxiliar do concordando com os sujeitos, verbo principal sem alteração, complemento e interrogação. Segue a mesma estrutura. David. David é a terceira pessoa do singular, vai exigir does. Vou adicionar o does e depois o sujeito David. O verbo drink, que tem um S aqui, perde o S, porque o S é só na forma o quê? Isso mesmo, afirmativa. E o complemento, lemonade, sem esquecer do nosso símbolo de interrogação. Does David drink lemonade? O David bebe limonada. Emma likes peaches. De novo, Emma é a terceira pessoa, ou seja, vai exigir does. Primeiro auxiliar does, depois o sujeito Emma, verbo likes, perde o S, fica só like, e o complemento vai permanecer igual, sem esquecer do nosso símbolo de interrogação. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de mandar o vídeo para quem está aprendendo inglês assim como você. Até a próxima videoaula.